Voltamos no próximo estudo, continuação sobre a origem do mal. Vamos lá, gente. Então, quem originou o pecado? Ezequiel capítulo 28, 14 a 17. Ezequiel 28, 14 a 17. Ezequiel 28, 14 a 17. Eu vou ver se a gente faz no próximo estudo alguma coisa assim, no próximo estudo, para a gente ver se a gente faz assim uma coisa bem armadinha aqui, para a gente achar o texto rapidamente, tá? Porque senão a gente perde muito tempo aqui tentando achar o texto na Bíblia. Somente eu que já estou meio cego, né? Ezequiel vem depois de Isaías. Ezequiel. Olha só o tanto de tempo que a gente perde para achar o texto. Então tem que estar tudo marcadinho mesmo, tá? E a gente vai começar os estudos depois de Jeremias, depois de Lamentações, aí vem Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, 14 a 17. Capítulo 28 ainda. Ezequiel 28, 14 a 17. Tá aqui, ó. Demora. Ezequiel 28, 14 a 17. Não está marcado aqui. Devia estar marcado, né? Devia estar também em negrito aqui, mas não está. Quem que era esse anjo? Você era um querubim. Então ele era um querubim. Não era só um anjo comum, tá? Ele tinha poderes no céu. Então ele era um querubim. Você era um querubim. Da guarda. Da guarda de quem? Da guarda do trono de Deus. Era um querubim que guardava o trono de Deus. Você era um querubim da guarda. Cara, o que aconteceu com a minha vista? O querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus. Onde Deus está? O Monte Santo de Deus. Você permanecia no Monte Santo de Deus. E andava no meio das pedras brilhantes. Pedras brilhantes são os anjos, tá? As pedras brilhantes. Você era perfeito. Diz que era um anjo, um querubim perfeito. Você era perfeito nos seus caminhos. Tudo que ele fazia era perfeito. Perfeição. Perfeito nos seus caminhos. Desde o dia em que foi criado. Perfeito. Ele era perfeito. Desde o dia que foi criado. Até que se achou iniquidade em você. De repente brotou o mal no coração desse anjo da guarda, desse querubim, até que se achou iniquidade em você. Incrível, rapaz. Olha como que acontece as coisas. Até o verso 17. Na multiplicação do seu comércio, quer dizer, no relacionamento dele com os outros anjos e também com os outros seres das galáxias, né? Porque como ele era anjo de Deus, ele podia ter acesso a todos os seres de todas as galáxias, de todos os mundos que existiam, né? Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência. De repente, um ódio, uma violência tomou conta do coração desse querubim. Você se encheu de violência e pecou. Pecou contra quem? Contra Deus, contra a lei de Deus. Pecar é errar contra a lei de Deus, contra o governo de Deus. Violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei. Isso aqui é Deus falando. Ó querubim da guarda, eu o profanei. E lancei fora do monte de Deus. Ele foi expulso lá do céu, lá do monte de Deus, lá do céu. E lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Eu expulsei dos meios dos anjos, do meio das pedras brilhantes. Então Deus fala aqui que Deus expulsou Lúcifer do céu, porque ele se encheu de violência e iniquidade no coração dele. Aí no verso 17, você ficou orgulhoso. Olha só, ele ficou orgulhoso, Lúcifer ficou orgulhoso, por causa de sua formosura, porque ele era muito belo. Ainda é, tá? Ele ainda é muito belo. As pessoas pensam que Satanás é aquela coisa burlesca, feia, lá da Idade Média, né? Com rabo, com chifre, não sei o quê. Não. Lúcifer é muito belo ainda. Ok? Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, né? Corrompeu a sua sabedoria. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Ele foi expulso aqui para a terra. Eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis. Então ele está diante dos reis, os governantes da terra. Eu os coloquei diante dos reis para que o contemplem. Olha só, então Lúcifer, onde ele está? Está aqui. Tá? Na terra. Ele não está em outro lugar. Ah, ele está em Saturno. Ah, ele está em Júpiter. Ah, ele está... Não, ele está aqui na terra. E ele está acionando os governos dos terráqueos. Quem que está manobrando a governança do mundo? Quem que vai tirar a liberdade religiosa? Quem que vai tirar a liberdade de expressão em todos os países do mundo?
Quem que vai fazer a ditadura no planeta Terra todinha? Um governo único na planeta Terra todinha. Lúcifer, por trás do governante único que virá sobre o governo da Terra em breve, né? Que vai perseguir a palavra de Deus, vai perseguir a Bíblia, vai perseguir os cristãos. Quem que está por trás desse governo? Lúcifer. Quem que está por trás do poder político e religioso que vai querer subjugar os seres humanos? Lúcifer. Lúcifer que está por trás dessa agenda 2030, dessa coisa aí que para facilitar a governança da Terra num governo só, num líder só mundial. Um líder mundial para governar o planeta todo. É Satanás que está por trás disso, gente. Quem que é o anticristo? É Lúcifer, que está por trás desses governantes humanos que a gente vê. Mas por trás tem um espírito, que é Satanás. É Lúcifer. Ok? Vamos lá. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Então, quem que era o que originou o pecado? Esse anjo exaltado, o querubim. Tá? Agora a terceira pergunta. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Vamos lá voltar no primeiro livro da Bíblia. Aqui no livro de Gênesis. Você não começou com oração. Eu comecei a oração no vídeo anterior, que é a mesma hora, tá, gente? Então esse estudo começou sobre oração. A gente está em oração e está com a palavra de Deus aqui aberta para estudarmos a palavra de Deus, tá ok? Estamos em oração aqui. E com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 2, aqui no verso... vamos lá, Gênesis capítulo 2, no verso 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Olha aqui que diz o texto. 2, 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Primeiro homem, Adão e Eva, tá? Colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer. Então Deus colocou ali uma árvore de prova, um fruto qualquer, pode ser banana, maçã, qualquer fruta, uma pera, não importa que fruta que era. Tem gente que fala, é uma maçã, não importa que fruta que era só uma árvore de prova, tá? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é uma árvore especial, você não pode comer dessa árvore aqui. Você pode comer todas as árvores, de todas as árvores, todos os frutos do jardim, só dessa árvore que não, tá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus colocou essa árvore de prova, tá? Aí vamos lá no verso 17, até o verso 17. Acabei de ler. Você morrerá. Então, está marcado esse texto aqui. Então, Deus colocou como essa árvore de prova, né? Aqui fala que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade, ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ou seja, mas as pessoas, os seres de Deus, obedecem a Deus porque Deus é ditador, ele é tirano, e ele obriga, ele tornou as pessoas... Não, Deus colocou uma árvore ali. Olha, vocês podem comer todas as árvores, vocês estão aqui no jardim, vocês têm tudo, mas só dessa árvore que vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer. Veja que Deus não fala que vai conhecer só o mal, né? Porque o bem eles já estavam conhecendo, mas além do bem, o mal. Por isso que o mal, gente, a tentação nunca vem mesclada só com o mal. Faz isso que você vai se dar mal. Não, vai ser bom, vai ser gostoso. O pecado é gostoso. Quando você peca, parece gostoso, né? Quando tudo que é pecado é gostoso, né? Tem uma coisa boa no pecado, mas em consequência tem o mal. É o bem e o mal misturado, tá ok? Então Lúcifer não é só mauzão, não. Ele é bonzinho também. Ele é bonzinho também, mas o objetivo dele é destruir, é matar. Com a bondade dele, com a sedução dele, com as coisas bonitas que ele fala, com as coisas bonitas que ele faz, uma coisa assim ilusória, né? O objetivo é matar, é destruir, é o mal, tá? Então presta atenção aí. Qual foi a essência do primeiro pecado? Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6. Lógico, a essência foi a rebeldia, né? Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que não era para comer daquele fruto, eles comeram. Então nós vamos ver capítulo 3, versos de 1 a 6. É de 1 a 6 mesmo? Cara, tem que ler tudo isso aí. Versos de 1 a 3.
Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 6. Pessoal, me perdoa a minha espontaneidade, mas eu sou assim, tá? Vamos ler todo esse verso aqui. É longo, mas é isso, tá? Tá alguém ligando aqui e eu não vou atender agora. Brincadeira. Justo agora que você vai ligar, meu amigo, eu não vou atender. Mas a serpente mais astuta que todos os animais. Vamos atender. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Vou atender, eu volto com vocês. Eu tô gravando no meu celular e eu tô ouvindo aqui a chamada aqui. Incrível. Mas não vou atender não. Não vou atender. Pronto. Vai ligar de novo, mas não vou atender. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só, a serpente é Satanás. Satanás estava usando uma serpente, um animal. Ele poderia ter usado um rinoceronte? Poderia ter usado um leão? Poderia. Ele poderia ter usado uma pisquila? Sim, poderia ter usado uma pisquila, né? Mas ele usou uma serpente, tá? Ele usou uma serpente. Aí a serpente chega. Eu não sei como que a serpente é. Devia ser um animal lindíssimo, né? Com asas, coisas coloridas. Pulando de árvore em árvore, né? Bonitinha e tal. E de repente aquele animal chega perto de Eva ali. Eva estava perto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente começa a conversar com Eva, começa a falar. Um animal falante, olha só. Uma serpente falante. E Eva fica toda espantada diante daquele animal falante. A serpente diz para a mulher: é verdade que Deus disse não comam do fruto do fruto de nenhuma árvore do jardim? Quer dizer, olha, ele jogou uma isca. Deus não falou que não é para comer de nenhuma das árvores do jardim, né? Deus falou para não comer daquela árvore específica. Então ele vem com uma conversinha, uma pergunta. Sócrates sempre começa com uma pergunta. Eu sou professor de filosofia e história, então eu começo com uma pergunta. Ele começou com uma pergunta, parece que bem bobinha, né? Olha só como ele começa a sedução. Mulheres, presta atenção. Homens, presta atenção. Como que é a sedução? É verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí Eva, não, peraí. A Eva começou a conversar com ele. A Eva respondeu, né? Aí a serpente. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto dessa árvore, da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ela falou para ele. Aí a serpente continuou a conversinha. Olha como a conversinha é tão sedutora. Olha como é sedutor. Olha só. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto dessa árvore, né, que dele comerem, Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mentira! Sedução! Vocês conhecerão o bem e o mal se vocês comerem. Para ela cair e comer, né? E ela começou a pensar. E ela começou a cabeça dela. Olha como que ele jogou a semente dentro da cabeça de Eva, né? A semente da dúvida. Mas será mesmo? Deus não quer que a gente coma desse fruto porque a gente vai ser como ele, né? Parecido com ele, conhecedor do bem e do mal, né? Provavelmente a gente vai ter poder de voar como ele voa, né? Vai ter poder que Deus tem. Então Deus não quer que nós comamos dessa fruta porque a gente vai ficar poderoso que nem os anjos que vêm aqui nos visitar e tal. Agora eu tô entendendo. E por que a serpente tá falando, né? Será que ela comeu do fruto? E tá falando porque já tem poder de fala, né? Ela colocou um monte de minhoca na cabeça da mulher, entendeu? Vê como ela é sedutor? Aí vocês não morrerão, porque Deus sabe. Olha, mentindo sobre Deus. Ele é mentiroso, tá? O pai da mentira é esse, o acusador, né? O dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha, a mulher viu. O fruto era lindo, era gostoso, era brilhante, era maravilhoso, né? Podia ser gostoso. Vendo a mulher, né, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Bom, como assim deu para o marido? Adão estava ali por perto? Não, Adão não estava ali perto. Primeiro Eva caiu. Adão, nesse momento, já estava procurando Eva pelo jardim, sabe? Que eles receberam a alimentação de Deus. De novo, tá e eu vou atender daqui a pouquinho, eu volto no próximo vídeo, ok? Beleza? Um abraço.
vai continuar esse estudo aqui, tá bom? São 3 vídeos para falar sobre o mesmo tema. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau.